Oi, pessoal, boa tarde. Tenho sentido falta de vocês nas aulas de empreendedorismo e educação financeira. Espero que vocês comecem a levar um pouquinho mais a sério. É muito importante. São aulas que vocês podem colher muitas informações. O material didático é excelente. Sem contar que em breve eu vou trazer mais pessoas para a gente conhecer, conversar. E isso vai acrescentar na vida de vocês. Vocês não são mais pequenininhos. Vocês são meu marca-texto rosa, são os mais velhos, são aqueles que daqui a pouquinho estão no ensino médio. E quando vocês menos esperarem, vocês vão estar no mercado de trabalho, vocês estão aí numa faculdade. E hoje a gente vai falar sobre construindo a rede de contatos. Então, no encontro 5, que é o que a gente vai fazer hoje, que está na página 12 do livro de empreendedorismo, começa na página 12, 13 até a 14. Quero que vocês leiam a história e depois deem um salto lá para a página 44. E aí vocês vão ler o texto do Se Liga Nessa. E eu quero falar um pouquinho sobre... Eu ouvi muito sobre isso aqui, sobre essa rede de contatos. E a palavrinha na minha época, quando eu fazia faculdade de administração, era networking. Eu não sei nem se eu estou pronunciando corretamente, porque é uma palavra em inglês, né? Mas o que é isso? É você cada vez mais aumentar a quantidade de pessoas com que você se relaciona. Não estou falando de ter vários melhores amigos e não sair... Não é isso. É você ter contato com pessoas. Pessoas que conhecem pessoas e que podem te ajudar em determinadas situações. Isso, para a nossa vida profissional, é muito importante. Vou dar um exemplo. O meu filho, quando era bem pequenininho, antes de fazer 1 ano, ele estudou no Vitor Cardoso, lá na unidade 1. E foi assim que eu conheci a Gilmara e a Gisele. Na época, a Gisele era professora lá. E ela ainda nem era diretora, não tinha nem a unidade 2 ainda, enfim. E depois meu filho saiu lá da escola, era muito pequenininho, ele ficava no integral, eu trabalhava no escritório, depois eu saí, fiquei com ele em casa, enfim. Então foi ali que eu conheci elas. Só que eu continuei tendo o telefone delas, o contato delas e tudo mais. Num determinado momento, a Gilmara precisou que eu desse aula particular para o filho dela. E aí ela entrou em contato comigo e a gente estabeleceu agora um outro tipo de relacionamento. Como antes o meu filho estudava na escola dela e agora eu dava aula particular para o filho dela. E depois de um tempo, a Gisele me convidou para trabalhar com vocês, né, sendo professora de vocês, na unidade 2. E por várias vezes a Gisele e a Gilmara passaram meu contato para mães que precisavam de aula particular, antes mesmo de eu trabalhar com vocês no Vitor Cardoso, né, ser professora na escola, enfim. E isso nada mais é o quê? Esse network são as pessoas com que a gente se relaciona. Por exemplo, a Gisele talvez não ia resolver o problema de um aluno que estava com dificuldade em matemática, mas ela conhecia alguém que poderia ajudar a resolver esse problema. Em contrapartida, eu também queria alunos para, aumentar minha renda e ter alunos de aula particular. E como eu conhecia pessoas, essas pessoas me indicavam, né? Como me indicam até hoje. Então é muito importante que eu não era amiga da Gisele, da Gilmara, a gente não tinha uma relação próxima, a gente apenas se conhecia. Mas ficou ali guardado o meu contato e quando elas precisaram, elas me procuraram. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de contato assim. Ou então quando eu pensar, eu preciso de alguém que dê personal. Por exemplo, eu conheço a mãe da Sofia. A mãe da Sofia Amado é professora de educação física e eu sei que ela dá personal até pro exterior. Ela dá assessoria, não sei como que ela faz, mas provavelmente não, com certeza online. Ela consegue dar personal para mulheres que estão lá nos Estados Unidos. E se eu souber de alguém que está precisando assim de alguma coisa desse tipo ou em outro estado, eu sei que eu posso indicar porque ela vai resolver o problema da pessoa. Ou então se eu estou precisando de alguma coisa e eu sei que a prima da minha amiga
tem o contato lá de quem pode me ajudar numa situação que eu preciso resolver. Então, quando a gente estabelece esses contatos, quando a gente registra essas informações, quando a gente precisa, a gente sabe a quem recorrer. E é óbvio que não fica parecendo que é uma relação de interesse, que eu tenho que ter esse contato aqui porque quando eu precisar. Só que também é muito importante que a gente seja essa pessoa útil, que alguém pode precisar. E uma coisa muito legal que eu lembrei de falar agora é que, independente de onde a gente está e de como a gente está fazendo e o que a gente está fazendo, a gente está sendo visto. Sempre, em qualquer lugar. Então, quando vocês estão, por exemplo, na escola, estudando, fazendo um trabalho, vocês já estão ali sendo vistos por nós professores, pelos seus colegas. Então, imagina no futuro que um de vocês seja um empreendedor, um empresário, e vai fazer uma entrevista de emprego e quem que para lá? Um colega de turma de vocês. Pensem bem, se esse empresário agora que está entrevistando um ex-colega de turma, sabe que aquele colega de turma não prestava atenção nas aulas, não fazia os trabalhos, não fazia os exercícios, não dava nem aí para nada. Você acha que esse colega que agora se tornou empresário vai querer contratar você só porque te conhecia na época da escola? Jamais. Por quê? Ele vai lembrar que se você não teve compromisso com o que você fazia naquela época, bem provavelmente você também não vai ter compromisso com o seu trabalho. E eu dei um exemplo de escola, mas até em trabalho mesmo. Eu lembro quando eu trabalhava com aluguel de carros e a minha patroa falava isso. Tuiane, aqui você atende muitas pessoas. E realmente, eu atendia muito empresários. Porque não aluga carro só quem é turista e vem na cidade quer alugar um carro. A gente atendia muitas pessoas que, por exemplo, sofriam um acidente de carro, eram moradores de Cabo Frio. E aí tinha seguro do carro, o carro estava no conserto. E aí a seguradora pagava um aluguel de um carro para a pessoa não ficar sem carro. Então, tinham muitos empresários da cidade que iam lá. E ali eu tinha a oportunidade de fazer meu trabalho bem feito e estender a aumentar meu networking. Porque no que eu trabalhava bem, eu atendia essas pessoas bem, conhecia o que elas faziam da vida delas, a gente conversava. E, consequentemente, quando eu precisava de alguma coisa que eu precisasse, eu poderia saber, olha, fulano de tal trabalha com isso. Eu posso conversar com essa pessoa. Ou então, a pessoa, quando ela estava precisando de alguém, olha, aquela menina que trabalhava lá no aluguel de carros, eu lembro quanto que ela era dedicada. Então, a gente está sendo visto em todo tempo, em todo lugar. Então, é muito importante que a gente seja uma pessoa útil e que a gente saiba encontrar essas pessoas que podem nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. E a atividade de hoje nada mais é do que isso. Aqui, obviamente, fala de vocês andarem na sala e conversarem com alguns amigos. A gente está impossibilitado de fazer isso, mas vocês têm o WhatsApp. Então, eu quero que vocês conversem entre si e analisem o que vocês acham, o que essa pessoa é boa, o que essa pessoa pode ser útil para você. Imagina, Bruno é excelente em cálculo mental. Então, se você precisa ficar mais esperto em relação a isso, Bruno é uma pessoa que pode me ajudar nisso daqui. Então, é um exemplo, tá? Eu dei esse exemplo porque, obviamente, né, puxo farinha aqui pro meu lado. Mas, por exemplo, vamos dizer, aí eu já estou supondo, tá? Vamos dizer que Caio é excelente em escrever. Ele é um ótimo fazendo redação. Aí, digamos que a Sofia já tenha dificuldade. E aí ela pode, olha, o Caio, ele pode me ajudar, pode me dar umas dicas de como fazer isso. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. É isso que vocês precisam fazer. E não basta só com um. Eu quero que vocês anotem mais de uma pessoa para que vocês descubram isso entre vocês, quem é bom em alguma coisa e que pode ser útil a vocês, ok? Tem um exemplo de um formulário aí na página 45, mas vocês podem fazer no caderno para responder mais de um, ou como tem mais de uma linha, são 1, 2, 3, 4, 5 linhas,
talvez escrever cada um em uma linha seja o suficiente. Ok, pessoal? Beijo pra vocês.